Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Estão preparados para a palavra de Deus? Amém. Então, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Só pedir a gentileza dos adolescentes. A irmã Débora quer ter um papinho com vocês, tá? Ali na salinha. Antes que eu esqueça de avisar, senão ela vai ficar brava comigo. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26. A gente vai ler a partir do versículo 20. 26, 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Meu Deus. Ajuda esse irmão, essa irmã, meu pai, a encontrar. Se você não encontrar o Evangelho de Mateus, no final do culto, a gente junta aqui os pastores, você vem aqui para aceitar Jesus de novo, porque não é possível. Mateus 26, a partir do verso 20, diz assim: Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Filho do Homem aqui é um epíteto. Repita comigo: epíteto. Difícil a palavra, né, pastor? Epíteto é um título, tá? Um título que visa qualificar alguém mediante as suas características, né? Se eu falar assim, por exemplo, rei do futebol, quem que é? Pelé. Pelé é conhecido por esse título que qualifica ele, né? Que dá ênfase a alguma de suas qualidades. No caso, jogar bem futebol. Aliás, foi o melhor de todos os tempos, né? Então, por isso ele é o rei do futebol. Filho do Homem é um epíteto para Jesus, no sentido de conformá-lo à sua humanidade perfeita. Porque Jesus, ao encarnar-se e viver-se aqui entre nós, ele se conformou à nossa realidade humana. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, por isso que ele é classificado aqui como Filho do Homem. Então, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, a vida, ela é feita de decisões. Não sei se você já parou para pensar nisso. A minha pergunta é: quais foram as decisões, as escolhas que você teve nessa vida e que te fizeram ou te trouxeram até este momento que você está vivendo? Bom, eu tomei muitas decisões na minha vida. Aliás, todo dia nós tomamos, né? E boas e más decisões. Cada dia eu procuro tomar cada vez menos decisões ruins, mas inevitavelmente, por conta da nossa fragilidade, da nossa limitação, vez ou outra nós somos, de certa forma, inclinados a tomar uma decisão ruim. E aí temos que lidar com as consequências. Aliás, para todo tipo de decisão tem consequências, seja ela qual for. Seja uma decisão boa, seja uma decisão ruim. Sempre vai haver uma consequência. Ah, pastor, mas de vez em quando eu não tomo decisão, eu fico em cima do muro. Pois bem, ficar em cima do muro também é uma decisão. E também tem consequências. E geralmente ficar em cima do muro dá consequências ruins.
Por exemplo, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, eu diria a segunda principal decisão que eu tomei na vida. A primeira foi, obviamente, receber Jesus, né, e entregar a minha vida a Ele. A segunda foi o meu casamento. Casar com essa mulher maravilhosa. Inclusive, completamos aí 10 anos de casamento, né? Eu tendo que aturar ela. Mentira, ao contrário, ela que tem que aturar. Que ela é uma benção. Irmãos, casar foi a melhor coisa da minha vida. Vocês não fazem ideia. Eu melhorei em todas as áreas. Em todas as áreas eu prosperei. Não é verdade, pastor? Não aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que aconteceu isso com o pastor. Aconteceu isso com quem é casado e bem casado e vive muito bem com seu cônjuge. A melhor decisão foi ter casado, porque a gente melhora, a gente evolui, a gente se desenvolve em todas as áreas. Eu me desenvolvi e prosperei em todas as áreas, né? Inclusive na área física, né? Eu acho que dá para você perceber. Eu acho que eu engordei uns 15 quilos depois que eu casei. É que vocês não fazem ideia, irmãos, o quanto essa mulher cozinha bem. Aliás, hoje saiu uma macarronada lá, pastor, que eu vou te contar, hein? Mas só para mim. Morro de inveja. Então, irmãos, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, depois de aceitar Jesus, foi casar. E casar com a minha mulher, né? Que é a melhor de todas. No resto, não dúvida. Né? Se eu não falar isso, hein? Quando chegar em casa, você vê que eu nem estou olhando para ela, né? Que é para não... Pois é. Então, irmãos, a melhor coisa da minha vida foi casar. Eu me desenvolvi como homem, eu me desenvolvi como filho de Deus, eu me desenvolvi como profissional. Em todas as áreas, eu evoluí, eu melhorei quando eu casei. Ou seja, a decisão de casar trouxe consequências muito boas para mim. Muito boas mesmo. E é interessante, né? Toda vez que nós temos que tomar uma decisão, essa decisão ela sempre é condicionada àquilo que nós chamamos de oportunidade. Sempre que surge qualquer tipo de oportunidade na nossa vida, seja uma oportunidade boa ou ruim, a gente tem que tomar uma decisão. E como eu disse, toda decisão tomada leva a uma consequência. E existem, eu acredito que você já deva ter ouvido isso de algum pregador, de algum professor, até de algum coach. Existem pelo menos 3 coisas na vida que não voltam nunca mais, né? Uma flecha que é lançada, uma palavra que é dita e uma oportunidade que é perdida. Não volta nunca mais. Talvez você possa viver outros tipos de oportunidades dentro dessa área no futuro. Mas aquela oportunidade específica que apareceu naquele momento, se você não agarrá-la e perdê-la, nunca mais você vai ter a oportunidade de viver aquela oportunidade novamente. Nunca mais. É uma vez só na vida. É uma vez na vida. Porque como diz o poeta aí, o tempo não para. Né? Nós já pregamos, inclusive, sobre o tempo aqui, em uma ocasião anterior. Então, o tempo continua, a vida continua. E novas oportunidades vão vindo. Mas aquela oportunidade que você teve lá atrás e você desperdiçou, já era. Nunca mais. Por exemplo, a oportunidade que Deus te concedeu de estar aqui hoje, no dia 15 de dezembro de 2024, na Bereana Cotia, para adorar ao Senhor, é única. Talvez você tenha outras oportunidades para adorar ao Senhor, até aqui mesmo, nesse lugar. E por que eu disse talvez? Porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? Eu posso morrer saindo daqui. E posso morrer daqui a 80 anos. Não sei. Né? Nunca saberemos. Então, essa oportunidade desse momento agora, você nunca mais vai ter. Nunca mais. Ela é única. E por isso que nós deveríamos muito mais valorizar as oportunidades que aparecem nas nossas vidas. Aliás, só Deus é que pode propiciar as melhores oportunidades que nós temos na nossa vida. E é justamente isso que Ele deseja fazer com você nesse novo ano que está entrando. Eu me lembro que, comentando entre os pastores, o pastor Fernando disse que esses últimos dias do mês de dezembro, Deus tinha algo para entregar à igreja referente a palavras de avante, de esperança, de conforto, palavras que fizessem com que você tomasse decisões boas na sua vida para viver um tempo diferente na sua história. Chega de viver aquilo que você vivenciou até aqui, até as coisas boas. Deus tem coisas melhores, infinitamente melhores, para realizar na sua história.
E quem sabe isso não pode acontecer justamente em 2025. Nesse ano que se adentra, novas oportunidades virão. E aqui não é bravata de pregador não, viu, irmãos? Eu não estou falando mais do mesmo, eu estou falando debaixo da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre oportunidade. E se tem uma coisa que Deus gosta de conceder para todos os seus filhos, são oportunidades para viver o melhor nessa terra. E na Bíblia a gente tem diversas pessoas aproveitando a oportunidade, mas também desperdiçando a oportunidade. E talvez o melhor exemplo que eu tenho na Bíblia de pessoa que perdeu oportunidade, o exemplo que nos ensina a não ser como ele, é um tal de Judas Iscariotes. Esse foi o camarada que mais fracassou na Bíblia em termos de oportunidade. Olha que interessante, Judas, né? O nome Judas em hebraico é Yehudá. Yehudá significa louvor a Deus. Você acredita? O nome do traidor de Cristo é louvor a Deus. Todo mundo conhece a história de Judas. Até quem não leu a Bíblia sabe um pouquinho da história desse camarada, de tão popular que é. E um homem que, fadado à traição, ou seduzido a trair o mestre, é justamente um homem que carrega no seu próprio nome o significado: Deus é louvor, ou louvor a Deus. Que coisa doida, né? E Judas era uma pessoa diferenciada. O camarada, ele simplesmente andou com a porta e não entrou por ela. Judas era alguém que andou com o caminho, mas ele preferiu seguir um atalho. Judas é alguém que andou com a própria vida, mas ainda assim ele preferiu a morte. Ele andou com o melhor pastor que poderia ter, mas ele não conseguiu ser ovelha. Ele teve a oportunidade de passar 3 anos e meio com o melhor mestre, mas ele não aprendeu nada. Então Judas é, de fato, o pior dos exemplos daquele que teve a melhor oportunidade da sua vida e deixou escorrer pelos dedos, deixou passar, não aproveitou. E Judas, ele me chama a atenção para coisas boas, porque apesar de tudo isso, ele tinha muitas qualidades. A gente gosta popularmente de malhar o Judas, mas ele era um homem muito preparado. Por exemplo, ele era uma pessoa que era um verdadeiro gestor de recursos financeiros. Aliás, ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Daquele grupo que estava com Jesus, era ele que cuidava das finanças. E vou te falar, a Bíblia dá testemunho de que ele era ladrão. Tem um texto que diz isso claramente. Aí eu fico pensando, né? Poxa, o camarada era tão bom com finanças, porque ele tinha dinheiro para ele tinha dinheiro para os apóstolos, ele tinha dinheiro para Jesus, ele tinha dinheiro para tudo. E não faltava dinheiro ainda para ele pegar para ele surrupiar. Então o camarada era muito preparado na economia, manjava demais. Nunca faltou recurso para o ministério de Jesus. Nunca faltou. Porque ele era um camarada muito preparado para organizar as finanças do colégio apostólico. Ele teve muitas oportunidades. Ele tinha, inclusive, credibilidade diante de Jesus. Porque apesar de Jesus conhecer o seu coração, a intenção que existia em Judas, ainda assim, Jesus manteve ele como tesoureiro daquele grupo, até o fim. E com isso ele ganhou muita credibilidade entre os apóstolos. Se tinha uma pessoa que sabia lidar com as finanças, que era inteligente, preparado, era o tal do Judas. Então, além de credibilidade, ele também conquistou a confiança de muitos dos apóstolos. Tanto é que, quando Jesus, dentro desse contexto do texto que nós lemos, ele menciona que dentre os 12 havia um que seria o traidor, ninguém desconfiou do Judas. Porque realmente ele passava a imagem de alguém muito focado, muito preparado, muito convicto, muito inteligente. Só que todas essas virtudes não são suficientes para viver uma verdadeira conversão. Nós sabemos que Judas, ele estava no meio daquele grupo, mas ele nunca foi um discípulo verdadeiro
de Cristo. Quando nós olhamos agora de longe, visualizando 2000 anos depois da história ter acontecido, e a gente faz uma análise de todos os eventos em que Judas esteve presente, dos momentos íntimos que ele teve com o mestre, e ainda assim ele desperdiçou essa oportunidade, a gente não acredita, né? Como que esse homem pôde jogar fora a oportunidade de ser um dos 12, de estar junto com Cristo por toda a eternidade. A sua inteligência não foi capaz de fazê-lo sábio para a conversão. Outra coisa que me chama a atenção é que Judas ele era um camarada muito engajado, né? Não sei se você prestou atenção, mas basicamente para todas as atividades daquele grupo com Cristo, Judas estava lá. Ele só não estava em momentos mais íntimos, onde Jesus separava ali os 3 que eram mais próximos dele: Tiago, João e Pedro. Agora, de resto, Judas participou de absolutamente tudo. Então ele era alguém que era um verdadeiro ativista religioso da sua época. Ele estava sempre com Jesus e com os demais apóstolos, mas ainda assim ele não entendeu o conceito do reino que Jesus vinha estabelecer. Ele até entendeu algumas ideias de Jesus. Ele até se encantou com o discurso revolucionário do mestre, de amor, de compreensão, de compaixão, de pacificação. Só que Judas ele sempre vislumbrou em Jesus um líder político, um guerreiro, alguém que viria para tirar Israel das mãos do domínio do Império Romano. Ele achava que esse era o conceito real e verdadeiro de Messias. E de repente chega um homem pregando a paz, o amor, pregando a compaixão. E Judas não entendeu. Ele não entendeu que essa era a mensagem do reino de Deus. Aliás, o próprio reino de Cristo não era dessa terra. Ele deixou muito claro que o reino dele é dos céus. Então Jesus não tinha intenção, pelo menos naquele momento, de depor o Império Romano do domínio do mundo. Não, essa não era a intenção. E por isso Judas, entre aspas, se decepcionou com Jesus. Apesar do seu engajamento, ele de fato não conseguiu contemplar a verdadeira mensagem do mestre. Isso nos ensina algumas coisas, né? A primeira parte nos ensina que a gente pode ter a maior inteligência desse mundo. Podemos ter recursos, podemos realizar coisas grandiosas, mas se nós não entendermos que tudo isso é para a glória de Deus, nós vamos sucumbir assim como Judas. Se nós não entendemos o propósito do reino de Deus na nossa vida, nós vamos sucumbir assim como Judas. E a segunda coisa é que assim como Judas, nós podemos estar engajados com a causa. Nós podemos servir a obra de Deus, ser um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, estarmos aqui, participarmos do culto, termos comunhão com nossos irmãos e ainda assim não entendemos o reino. E se nós não entendermos o reino, será que nós somos salvos de fato? Porque a mensagem de Cristo, ela é desafiadora. Não é fácil ser cristão, em todos os sentidos. Embora seja um prazer, seja maravilhoso, não exista coisa melhor. Mas há um preço a se pagar. E quando eu digo preço, não é preço para salvação, tá? Por favor, me entenda. O preço que eu digo é o da renúncia, o da obediência, o da submissão. Se você não está preparado para isso, então você não está preparado para ser um verdadeiro cristão. Sinto dizer, mas essa é a realidade. Vir à igreja não te faz um salvo. A salvação é algo mais profundo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Judas era apenas uma capa. Era uma maquiagem, era uma máscara. Porque lá dentro existia um coração perverso. E a prova disso é que foi ele que decidiu trair o mestre. Porque, obviamente, haveria um traidor entre eles. Mas não foi nada de predestinação para que Judas já nascesse dessa maneira. Esse daí vai ser o que vai trair Jesus. Não. Ele escolheu isso. E ele escolheu porque ele nunca entendeu a mensagem do reino. Ele nunca foi um crente de verdade. E nesse momento do diálogo entre Cristo e os apóstolos,
pouco antes dele ser entregue às autoridades romanas, Satanás entra nele, corrompe o seu coração. E nesse momento, saindo daqui, logo depois desse encontro que eles tiveram ali à noite para cear, ele decide trair o mestre. Ele vai até as autoridades eclesiásticas da época e ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. Tá bom, a gente já sabe aqui que o exemplo de Judas foi talvez a pior de todas as oportunidades, ou melhor, o pior exemplo das oportunidades que alguém poderia ter e rejeitou. Então a gente já sabe como não fazer com Judas. O exemplo dele nos ensina como não proceder. Mas o que eu quero falar contigo, mediante a ação do Espírito Santo essa noite, é: então, como aproveitar as oportunidades da vida? Como não ser como um Judas, em todos os sentidos, mas ser alguém que vai vivenciar as bênçãos de Deus, porque vai aproveitar as oportunidades que Ele vai derramar sobre a sua vida. Então, eu separei aqui pelo menos quatro formas de eu aproveitar as oportunidades que Deus dá na minha vida. E a primeira dessas oportunidades vem através de um exemplo bíblico totalmente oposto a Judas. É um tal de Bartimeu. Quem conhece a história sabe. Um homem cego da cidade de Jericó, que ficava mendigando pelo caminho. De repente vem Jesus e a sua comitiva entrando, ou outro evangelho vai dizer, saindo da cidade de Jericó. E aquele homem, obviamente, não podia enxergar, não sabia que Jesus estava se aproximando, mas de repente ele começou a ouvir aí um alarido. É como diz os nordestinos, uma zoada. Começou uma zoada de gente gritando e caindo pelo meio do caminho, esbarrando no outro. Ele falou: o que está acontecendo? Está acontecendo aí? Aí alguém falou: é Jesus, aquele pregador lá de Nazaré, que agora está aqui com a sua comitiva e veio pregar a mensagem do reino, veio realizar milagres, sinais, maravilhas. E você sabe da história do cego. Quando ele ouviu falar disso aí, o que ele começou a fazer? Gritar. Bem rápido, porque no meio de uma multidão, como que ele ia chamar a atenção de Jesus? Somente assim, somente fazendo um escândalo, né? Eu não sou tão performático como o pastor Fernando. Outro dia ele fala do Bartimeu e ele faz, tá bom? Toda a performance. Mas você já sabe, ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, mais um epíteto de Jesus. Tem misericórdia de mim. E o povo: não, cala sua boca, não vai incomodar o mestre. E ele continuou, foi perseverante, até que Jesus teve a sua atenção chamada e decidiu vir conversar com ele. Aí você sabe da história. O cego foi curado, na hora, por tamanha fé que ele depositou no mestre. Então, ele viu surgir ali uma oportunidade. Mas ele só conseguiu agarrar aquela oportunidade e viver a sua bênção porque ele estava atento. Então, a primeira dica que você vai receber da parte de Deus hoje, para viver as oportunidades, para agarrar as oportunidades que o Senhor tem para entregar na sua vida em 2025 é: esteja atento. Atento em tudo. Por exemplo, a gente acha que saiu da nossa casa, se preparou e vem aqui até esse lugar para, sei lá, ouvir uma música boa, ouvir alguém dizer palavras legais aqui para nós, em cima do púlpito. Não é nada disso não. Você pode não estar enxergando, você pode não estar sentindo, mas algo está acontecendo no mundo espiritual neste momento ao seu favor. Há uma batalha espiritual de anjos e demônios, anjos querendo que você ouça a palavra de Deus e seja abençoado, e demônios querendo impedir com que a palavra de Deus se frutifique no seu coração, porque eles sabem que a palavra de Deus ela não volta vazia sem que antes ela dê fruto para aquilo que ela foi designada. Então, neste momento, o mundo espiritual ele está aqui a todo vapor, agindo ao teu favor. Aqui há uma oportunidade aberta da parte de Deus. Então, por isso que você precisa estar atento.
Quando alguém aqui do púlpito está ministrando louvor, ele diga, glorifique o Senhor, aplauda Ele, levanta a sua mão, é porque ele está entendendo que há uma atmosfera espiritual acontecendo. Ele está sensível a essa atmosfera, porque ele sabe que Deus quer derramar algo grandioso para a sua vida. Há uma oportunidade do Espírito Santo que está aberta para mudar a sua história, e pode ser, quem sabe, hoje, pode ser agora. Eu não sei. Isso não é para todo mundo, é claro que não é para todo mundo. Porque no meio daquela multidão foi Bartimeu que foi salvo, que foi curado, que foi restaurado. Não foi todo mundo. Talvez essa mensagem aqui não seja diretamente para você, mas talvez seja. Você vai ficar em cima do muro? Não, aproveite a oportunidade. Deus está nessa casa e Ele quer abrir uma oportunidade para te abençoar ainda essa noite. A segunda coisa que eu vejo é uma história que está lá em Mateus 15. Essa que a gente contou está em Marcos 10, versículo 46 e 47. A próxima está em Mateus 15, 21 e 22. Eu não vou abrir aqui para a gente ganhar tempo. É uma história que você conhece também. É uma história de uma mulher que nem nome tem. Quer dizer, provavelmente ela tinha um nome, mas a gente não sabe. Porque o evangelista decidiu não fornecer essa informação para nós. Mas ela ficou conhecida pelo título de mulher cananeia, ou mulher cirofenícia. Jesus Cristo, ele tinha a intenção de pregar a mensagem do reino no norte de Israel, as regiões de Tiro e de Sidom. E lá foi Cristo com a sua comitiva. Só que quando ele chega lá, a prioridade dele era pregar para os judeus lá. Mas de repente sai uma mulher estrangeira no meio da multidão. E ela começa a fazer exatamente como o cego lá de Jericó fez. Começou a gritar, fazer um escândalo. E aquilo não passou despercebido de Jesus. Porém, ele não deu a devida atenção num primeiro momento. A mulher começou a esbravejar lá, e para tentar chamar a atenção de Jesus, mas nada. Foi ignorada. Aí, de repente, ela viu que essa primeira estratégia não deu muito certo. Ela pensou, vou fazer uma segunda estratégia. Vou começar a incomodar os discípulos próximos dele, né? Que aí, quem sabe, dessa forma, né, eles podem interceder por mim, né? É igual, eu não sei se você já reparou, mas quando a gente está com uma causa muito difícil, assim, parece que a gente sente que a nossa oração está meio fraca. Aí a gente chega para o grupo de intercessão, irmã Adriana, irmão John, não tem como vocês orarem por mim, não? Estou com essa causa aqui, assim, assim, assado, né? A gente procura a ajuda dos irmãos para ver se faz um coro maior para chamar a atenção de Deus lá no céu. Foi o que essa mulher pensou fazer. Mas aí o que eles fizeram? Diferente da nossa equipe de intercessão. Eles começaram a reprovar a mulher, a censurar ela. Não, fica quieta aí, vai atrapalhar o mestre. Fica na sua. Ou seja, tentou fazer um escândalo, não deu certo. Tentou a intercessão dos discípulos, não deu certo. Aí o que ela fez? Do nada, essa mulher entra na frente de Jesus e se joga, se prostra e começa a adorar o Senhor. E aí Jesus não resistiu, né? Porque talvez a oração não deu muito certo, a intercessão também não, mas pode ter uma coisa que se agrada a Deus, é a adoração em espírito e em verdade. Se tem uma coisa que Deus gosta e se inclina para receber, é a adoração do seu povo. Aí não teve jeito, aí Jesus teve que ir lá. O que foi, moleque? O que está acontecendo? Eu vim aqui para dar atenção para os judeus dessa região. Até dizem alguns aí que Jesus foi meio misógino, né? Chamou a mulher de cadela. Não é lícito tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cadela, que coisa feia. Jesus já era misógino 2000 anos atrás. As feministas de hoje vão ficar escandalizadas. Não, ali, irmãos, na verdade é uma expressão idiomática, né? O que é uma expressão idiomática? É uma expressão comum de um próprio idioma, de uma língua, né? Nós falamos várias expressões idiomáticas que todo dia a gente nem percebe. E cada idioma tem as suas próprias expressões peculiares. E cachorrinho, dentro daquela cultura, daquela linguagem, significava estrangeiro. Então Jesus estava querendo dizer, não é lícito eu tirar a mão dos filhos, ou seja, dos judeus que estão aqui, que são um alvo primordial da minha pregação, para poder te atender. Agora não dá, minha prioridade é eles. Depois a gente pensa. É isso que Jesus quis falar. E a mulher entendeu, ela não se sentiu ofendida. Só que aí ela rebateu Jesus. Que mulher esperta e inteligente, né?
ela disse assim: tá bom, eu sei que, né, você tem a prioridade dos seus filhos, mas os cachorrinhos, quando eles estão ali na volta da mesa, no momento da alimentação, da refeição, sempre tem uma sobrinha que cai da mesa, né? Se eu tiver uma sobrinha dessa, pequenininha, para me fornecer hoje, eu já estou feliz, eu já estou tranquilo. Aquilo encantou o mestre. E ele falou: grande a tua fé, mulher. Qual que é o teu problema? Ah, sabe o que é, Jesus? Eu estou com a minha filha extremamente, gravemente, terrivelmente endemoniada em casa. Eu não sei mais o que eu faço. E Jesus falou: vai porque a tua fé te salvou, ela já está liberta. Só uma palavra do mestre foi suficiente para mudar a história da filha daquela mulher. Essa mulher me ensina que quando surgiu a oportunidade para falar com o mestre, ela teve uma atitude. Às vezes é o que nos falta. Nós nos conformamos na rotina do dia a dia. Então a gente acha que estar na zona de conforto é suficiente para que as coisas aconteçam. Mas às vezes nós precisamos tomar atitudes. Às vezes nós precisamos dar um passo de fé. Às vezes a gente precisa ir além. Às vezes a gente precisa persistir. Porque na primeira não deu certo. Na segunda não deu certo. Só deu certo na terceira. Então a gente precisa ser perseverante, ter a atitude certa para aproveitar a oportunidade. Aquela mulher pensou: quando será que eu vou ver Jesus de novo por essas cercanias? Muito difícil. Então, ele está aí, não interessa. Eu vou lá e vou buscar ele. Eu sei que ele não veio aqui para me atender, que eu sou uma estrangeira. Mas eu vou insistir. Eu vou usar todas as minhas armas. E eu sei que eu vou sair daqui abençoado. Foi isso que aconteceu. Mediante essa palavra que Deus está liberando para o seu coração essa noite, que atitude você vai tomar? Você vai ficar aí, caladinho, me olhando, com essa cara amarrada, esse olho para baixo, esse semblante triste? Ou você vai glorificar a Deus, porque hoje Ele está abrindo uma oportunidade para abençoar a sua vida? Terceiro, esse aqui é difícil, hein? A terceira coisa para a gente aproveitar as oportunidades que Deus nos dá nessa vida: seja paciente. Ah, isso aqui é complicado, hein, pessoal? É ou não é? Ainda mais para quem é meio ansioso. Deus fala: vou te abençoar hoje. Amanhã, a gente acorda, toma um café e a gente já fica: estou esperando Deus. Já olha no WhatsApp para ver se Deus vai usar alguém para nos abençoar, mandando uma mensagem que vai alegrar nosso dia. A gente já quer amanhã a bênção de Deus, né? Só que você sabe que não é assim, né? E mesmo a gente sabendo, porque até agora eu não contei nenhuma novidade nesse púlpito, irmãos. Tudo que eu falei você já sabe. Você sabe que precisa ser paciente. Só que uma coisa é a gente aprender isso na teoria, né? Outra coisa é colocar em prática. E tem um exemplo bíblico, está lá em Josué, capítulo 14, do 9 ao 12, que é fantástico, de um homem chamado Caleb. Caleb. Grande amigo de Josué, servo fiel de Moisés. Você conhece a história. Se você já leu o Pentateuco, você sabe. Quando Deus quis dar uma terra que emanava leite e mel, uma terra abençoada, para o seu povo, que outrora estava escravo lá no Egito, Ele colocou algumas estratégias no coração de Moisés, que era o líder daquele povo. Falou: Moisés, libera um pessoal para ir lá na terra para dar uma olhada. Vão lá espiar a terra para ver como que é. E aí você sabe, né? Moisés montou uma equipe de 12 e lá foram os camaradas para averiguar a situação. E depois que eles ficaram lá um tempo, retornaram e trouxeram o relatório. 10 dos 12 falaram: ih, Moisés, esquece. Nem pensar. Aquilo ali é perigoso demais. Só para você ter ideia, tem uns homens tão grandes que a gente parece gafanhoto diante deles. Vai dar ruim isso aí, vamos para outro lugar. Dá meia volta, qualquer outro lugar, até o Egito é melhor do que lá. Não tem como não. Mais 2 dos 12
trouxeram uma notícia boa. No relatório estava assim, ó, lá, rapaz, até as uvas é grande, bicho. Os cachos de uva é do tamanho de um homem. A terra é maravilhosa, é farta, sobeja, coisa boa, porque Deus sempre prepara coisa boa para nós, né? É sempre bênção boa para nós. Dentre eles, Josué e Calebe, os dois únicos que trouxeram a notícia boa. E Moisés já entendeu, ó, esses 10 aí, eles querem tirar o ânimo do povo. Mas esses dois foram usados por Deus para fortalecer o coração dessa gente. Então vamos embora, tem uma terra para a gente conquistar aí, terra que mana leite e mel, promessa de Deus. Então nós vamos para cima. Nós vamos para cima. E você conhece a história, né? O trajeto que era para ser feito ali uns 2 meses, mais ou menos, durou 40 anos. 40 anos desses camaradas andando no meio do deserto, sofrendo aquelas privações que você conhece, e mesmo diante das privações, Deus realizando coisas extraordinárias, né? Milagres em cima de milagres, até que finalmente chegaram na porta da terra. Moisés já vem, só olhou a terra, mas não entrou. E agora, o novo líder deles, Josué, finalmente conseguiu conquistar a terra junto com o povo. A terra estava tomada. E agora Calebe, ele se recorda. Ó, já havia passado 40 anos. Ele tinha 45 quando o povo saiu do Egito. Então agora ele estava com 85 anos. Um senhorzinho de idade, hein? Mas ele chega diante de Josué, quando ele percebe que agora a terra já era deles, diz, ó, Josué, não é por nada não. Tô velhinho, mas não tô gagá. Tô super lúcido e forte. Aliás, se precisar de mim para guerrear, conte comigo. Pense no homem forte. O pastor disse que quer viver quantos? 90 anos? 92, mas tem que chegar nessa energia, hein? Nessa energia, pastor. Já pensou? Homem, 85 anos, me coloque no fronte de guerra que eu estou preparado. Eita, cabra corajoso, né? Só que é o seguinte, ô Josué, eu me lembro que foi feita uma promessa para mim, de que eu teria parte nessa terra. Era a oportunidade de Calebe. Não bastava entrar na terra, tinha que tomar posse dela. Agora tomaram a posse. Não bastava tomar a posse. Seria feita uma divisão justa. Então Calebe já não quis perder a oportunidade. Ô Josué, deixa eu te falar, tem um pedacinho de terra aqui que é meu, e vou te falar, eu batalhei todos esses anos, e eu não me esqueci da promessa. Foram 45 anos, 40 anos, mas eu fui paciente para aguardar até o tempo que essa promessa na minha vida se tornasse uma realidade. Então, já vai separando aí, nessa planta aí, tem uns metrinhos quadrados que é meu. Vai dar para ninguém não, é comigo. Então veja bem, o Calebe recebeu a promessa 40 anos antes, e ele só viu se concretizar 40 anos depois. A pergunta que não quer calar: você teria paciência para esperar o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida por 40 anos? Ah, pastor, mas ele já estava velhinho, não ia conseguir usufruir. Como velhinho? Você não viu não o testemunho? Basta você ler aí o texto que eu te falei. Você vai ver que o homem estava forte, estava vigoroso, estava pronto para usufruir a bênção que ele tanto esperou. Não tem essa de estar velhinho e não ia aproveitar. E assim. E você? Está preparado para esperar 25 anos pelo seu Isaac? Difícil, né, irmãos? Mas sabe o que é bom? É que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o fim. Aquele que prometeu, ele vai cumprir, porque ele não é filho do homem. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai fazer, olha, meu querido, pode colocar as barbas de molho aí, porque a palavra dele é inevitável. Vai acontecer, quer você queira ou não, quer os demônios queiram ou não, quer os seus amigos fofoqueiros, invejosos queiram ou não, quer a sua família que de vez em quando vai contra você ou não, quer talvez alguns irmãos invejosos que estejam no meio da igreja também queiram ou não, vai acontecer porque é Deus que falou e Ele é fiel para cumprir. Então descansa. Calma. Aproveita esse tempo que você vai ser paciente
para esperar a coisa acontecer. E faça esse quarto item para aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida. Que está lá em Gênesis capítulo 41. Você vai ler essa história do 32 ao 41. Que é uma história extremamente conhecida. Que é a de José no Egito. Não do Egito. Porque ele não era de lá, né? O José, filho de Jacó, o grande sonhador, mas também boca aberta, né? Convenhamos. Poderia ter ficado, caladinho, mas foi falar. Você conhece aquela pessoa que fala mais que fala pelos cotovelos, né? Como diz o pessoal aí. Falar pelos cotovelos é uma expressão idiomática. Tem gente que fala pelos cotovelos, né? Assim era o Zé. O Zé teve um sonho lindo da parte de Deus. Mas aí foi falar para os irmãos. Os irmãos eram invejosos. E aí você sabe o que eles fizeram com o Zé, né? Planejaram a morte do Zé. Ainda bem que Deus barrou essa ideia aí e fez que, no mínimo, ele fosse vendido aos comerciantes que levaram José para o Egito. E ali ele foi vendido como escravo. Bom, você sabe de tudo que aconteceu com o Zé, né? Ele se destacou, foi parar na casa do Boitifar. Só que lá na casa do Boitifar deu problema. Vocês sabem da história, né? E tem uns que não entenderam o mistério, mas até o final vocês vão entender. Aí lá ele foi acusado injustamente pela esposa do Boitifar de querer ter alguma coisa com ela. E aí ele acabou indo parar injustamente na prisão. Só que o camarada era bom, né? Porque mesmo na prisão, ele não murmurou, não reclamou, decidiu continuar leal a Deus, e ali Deus o fez prosperar. A tal ponto que ele foi usado, inclusive, para interpretar os sonhos de 2 prisioneiros que estavam ali, oficiais de Faraó, do rei, que haviam sido também presos, por conta de situações de traição no reino. E aí, o sonho foi muito interessante, né? Para José afirmou, interpretou o sonho e afirmou para ele que ele seria restituído ao seu cargo, no palácio de Faraó. E para outro, no dia seguinte, ele seria morto, degolado. O que de fato aconteceu, exatamente da forma com que o Zé tinha interpretado. E aí, quando ocorreu a morte de um, e seria inevitável a ascensão do outro, para o copeiro, esse que iria voltar ao seu cargo, José disse assim: meu querido, quando você estiver lá na corte de Faraó, faz o seguinte, lembra de mim, tá? Lembra que eu fui usado para abençoar a sua vida, para interpretar esse sonho, e de fato aconteceu como eu interpretei. Lembra de mim, hein? O que aconteceu? O copeiro voltou para o palácio do Faraó e esqueceu do Zé. Não é que assim ele esqueceu um dia, 2 dias, uma semana. Não, foram 2 anos. Até Deus tem os seus caminhos, né? Ia criar uma oportunidade. E a oportunidade começou com outro sonho, só que agora o sonho de Faraó. Aquele sonho esquisito lá de 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Seriam aí, né, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. E aí o Faraó reuniu lá os seus sábios. E aí, pessoal, eu tive um sonho esquisito aqui, eu preciso que alguém me interprete. E ninguém conseguia. Até que nessa audiência estava o copeiro, e ele se lembrou: rapaz, 2 anos se passaram. E eu me recordo que quando eu estava lá na prisão, tinha um homem, o Zé, foi colocado lá injustamente por causa do Boitifar. E estava lá e ele interpretou o sonho. Não é que o que ele interpretou deu certinho. Porque ele falou que o meu colega ia ser morto no dia seguinte. De fato aconteceu. E que eu seria restituído aqui ao meu cargo. De fato estou aqui. Já há 2 anos. Quem sabe, ô Faraó, se não mandar chamar esse camarada aí, ele não interprete esse sonho esquisito que você teve. E o Faraó não pensou 2 vezes. Opa, claro, com certeza, precisa entender o que está ocorrendo. Manda chamar o Zé. Mandaram chamar o Zé, deram um banho nele, colocaram a roupinha nova, fizeram a barba, tudo bonitinho.
quando de repente ele chega perante o faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época. E o faraó conta o sonho. Aconteceu isso, 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 isso e isso. E eu preciso entender, porque falaram para mim que você anda aí com um Deus, que é um cara bom, consegue compreender os mistérios da alma humana, e que você tem esse dom de revelar aquilo que está oculto. E aí o Zé viu que tinha uma oportunidade ali. A oportunidade de talvez mudar a sua história para sempre. E aí o que ele fez? Ele aproveitou a oportunidade. Ele tinha todos os motivos do mundo para negar a interpretação daquele sonho. Que ele poderia pensar: você está de brincadeira comigo. Eu estou há quase 13 anos nessa prisão, injustamente, por conta de um oficial teu, tá, faraó? Que o Boitifá ali era chefe do exército do faraó. Por causa dele eu fiquei aqui preso injustamente. E aqui dentro da prisão eu abençoei um homem que subiu para a corte e se esqueceu de mim por 2 anos. Sabe como eu vim parar aqui, faraó? Fui traído pelos meus próprios irmãos, a minha família. Pense num homem que tinha tudo para ter um ressentimento enorme. E falar, com todo o respeito da palavra: faraó, se dane. Não tem nada a ver contigo não. Teve o sonho? Problema seu. Mas José era um homem inteligente. Ele viu, não. Aqui Deus está criando uma oportunidade. Eu vou aproveitar. Quantas oportunidades Deus não coloca todo dia na nossa vida, mas a gente está o quê? Reclamando, murmurando. Porque de vez em quando a oportunidade aparece lá no trabalho. Aí a gente, não. Aquela empresa lá é um lixo. Aqueles colegas lá, tudo traíra. O patrão, eu vou nem falar. Me prometeu lá um aumento até hoje. Já faz 3 anos, 4 meses e 5 dias. E aí Deus abre uma oportunidade lá, mas você pensa, não, essa oportunidade vai abençoar essa empresa de... Vou não. E aí você perde a oportunidade que Deus te deu. Não interessa o lugar que é. José não ia voltar para a terra dos seus pais, ele ia continuar no Egito. Mas ele falou, não tem problema. Eu tenho certeza que Deus está comigo, porque até aqui ele me fez prosperar, ele vai continuar me fazendo prosperar. É aqui mesmo, não tem problema. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Aí ele interpretou o sonho. Aí o faraó ficou extasiado e feliz. Poxa, finalmente entendi o que era o significado desse sonho. Tá, e agora? Eu sei que virão sobre nós 7 anos de fartura, em que a gente vai ter o melhor dessa terra, mas depois vai vir 7 anos de escassez, fome. E agora? O que eu vou fazer? Aí entra alguém que sabe aproveitar a oportunidade porque estava preparado. Então, a quarta coisa que nós precisamos ter para aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida é estarmos preparados. Pense num homem preparado, era José. Desde cedo, ele teve que aprender a lidar com todo tipo de circunstância. E em toda situação que ele vivenciou, ele foi bem, ele prosperou. Toda, é só você ver. A partir do relato do capítulo 37 de Gênesis até o 50, você vai ver Deus prosperando José em todas as situações. Quer seja quando ele foi vendido, quer seja quando ele chegou lá no mercado de escravos no Egito, depois quando ele foi na casa de Boitifá, depois quando ele foi para a prisão, em todas as situações, Deus fez aquele homem prosperar. É porque a gente tem a ideia de que prosperidade é riqueza, é dinheiro, é patrimônio, é bens. Não, irmãos. Estar num casamento feliz é prosperidade. Já pensou quanta gente que sofre aí nos relacionamentos? Se você tem um cônjuge que está do seu lado aí, que te ama, que te dá valor, você é uma pessoa próspera. Você está numa igreja abençoada, que prega a palavra de Deus da forma com que é, que tem amor pela palavra. Isso é prosperidade, irmãos. Quanta gente está em umas igrejas esquisitas aí, pregando umas heresias estranhas. Você está numa igreja abençoada, com irmãos abençoados, que te ajudam na caminhada. Isso é prosperidade. Então o homem estava preso, era escravo, mas Deus era com ele, e ele era próspero naquilo que ele intencionava em fazer.
Homem próspero. Assim como Deus quer fazer na sua vida também. E talvez Ele já esteja até fazendo, é você que não está percebendo. Talvez você seja próspero, mas na sua vida você só vive triste, preocupado, ansioso, lamentando, porque você queria ter uma coisa, mas não tem. Talvez porque você não valorize aquilo que de grande Deus já te deu. O homem estava preparado. Ele falou para Faraó: faz o seguinte, por que você aí, no meio da sua corte, não separa alguém inteligente, preparado em gestão, administrador, uma pessoa que vai conduzir isso daí com sabedoria, conhecimento, inteligência? Por que você não faz isso? Aí o todo-poderoso Faraó falou: você me deu uma boa ideia. Quer saber? Não tem ninguém melhor na minha corte para fazer isso, senão você, José. É você que eu quero. E deixa eu te falar, a partir de agora você vai ser governador de toda essa nação. Abaixo de você, aliás, acima de você, só eu, tá bom? O resto todo mundo se curve ao novo governador do Egito, o Zé. Alguém preparado para agarrar as oportunidades que Deus tinha na vida dele. Deus tem infinitas oportunidades para realizar na sua história. A questão é, você está atento? Ou será que você está distraído? Porque se tem uma arma que Satanás gosta de usar contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso ministério e contra as oportunidades que surgem da parte de Deus na nossa vida, é a distração. É igual o culto, né? O culto, eu não sei se você percebeu, mas o culto, desde o momento que você entra por aquela porta, Deus já está falando contigo. Quando o recepcionista está ali, te aperta a mão, te dá um abraço, Deus está falando contigo. Quando no meio do corredor surge uma criança e te dá um sorriso, Deus está falando contigo. Quando o ministério de louvor está aqui falando: irmãos, levanta a mão, glorifica, vamos adorar ao Senhor, Deus está falando contigo. Às vezes na ministração do louvor, ou através das palavras daquele louvor, Deus quer falar contigo também. Chega o momento da oferta, é uma oportunidade para Deus falar contigo também, inclusive para moldar, né, você, para que você seja uma pessoa aberta, liberal, generosa. Deus está falando contigo. No momento da pregação, ainda mais, quando se abre a palavra do Senhor, Deus está falando contigo. Até na hora da bênção apostólica, Deus fala contigo, porque nós desejamos que você vá na paz, que você carregue o amor de Cristo, que você carregue a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus. Até nesse momento Deus está tratando contigo, mas será que você está atento? Ou será que nesse momento você está distraído? Pensando no que vai acontecer no dia de amanhã, nas contas que você tem que pagar, porque os boletos não param de chegar, né? Impressionante. Pensando naquela matéria que você tem que estudar, que você precisa passar na prova. Pensando no seu colega de trabalho lá que foi rude com você, que foi grosseiro, e amanhã você tem que encarar ele. Ou seja, está pensando em tanta coisa. Eu achei interessante. O pastor Alexandre, ele estava ministrando aquilo, ele louvou, ele falou: gente, faz o seguinte, tudo aquilo que você vivenciou lá fora, deixa lá fora. Esquece, se concentra aqui, foca. Porque Deus está falando contigo, Deus está tratando com você. Algo da parte de Deus você pode levar quando você sair desse lugar, mas para isso você precisa da oportunidade de estar atento para tal. Será que, assim como aquela mulher cananeia, você vai tomar uma atitude? Você vai sair da inércia, da sua zona de conforto, fazer algo diferente? Porque deixa eu te falar, se você não fizer algo diferente, nada de diferente vai acontecer na sua vida. Vai continuar tudo a mesma coisa. E não fique esperando que Deus vai fazer por você, não. Deus já te deu capacitação, condições. Deus espera que você reaja, porque a ação Ele já teve. Aquela mulher tinha 2 pernas, tinha 2 braços, tinha uma boca. Então ela correu e começou a gritar. E quando ela viu que a primeira estratégia não deu certo, ela foi para a segunda. E assim sucessivamente. Ou seja, ela tomou uma atitude. Ela não ficou esperando que Jesus viesse ao seu encontro, não. Jesus já veio ao seu encontro. Quando Ele morreu na cruz, Ele já propiciou salvação para você. Agora é você, bora. É você que tem que tomar uma atitude.
Será que você vai ser paciente quando Deus falar com você, quando Ele tratar contigo? Às vezes não é com você, é com a sua família, com um amigo, com um irmão de igreja, com uma situação que você precisa resolver, que não depende de você. Tem que ser paciente. Como Deus, eu estou pregando para mim, irmãos. Como Deus tem tratado comigo nos últimos dias, para ser uma pessoa mais paciente em relação àquilo que não está no meu controle, no meu domínio, que depende de outras pessoas. Para mim isso é difícil. É muito difícil. É um desafio. Minha esposa está aqui, ela é testemunha, ela sabe. Como é difícil para mim. Eu estou pregando para mim, irmãos. Espero que isso sirva para você também. Como é difícil para mim ser paciente com situações que não dependem de mim. Mas se eu não aprender a lidar com essa situação, eu vou perder oportunidades que Deus tem para me abençoar. Será que você, assim como José, está se preparando? Sabe aquele jargão popular que a gente ouve assim, né? Como que é? Deus não escolhe os preparados, Ele capacita os escolhidos, né? Uma coisa assim, mais ou menos? É mentira isso aí, irmãos. Deus espera que no momento em que Ele criar uma oportunidade para você, você esteja devidamente preparado para responder à altura dessa oportunidade. O que vai além disso, aí sim Ele vai te capacitar. Porque se Faraó não visse a firmeza necessária em José para ser um bom gestor daquela nação, será que ele ia confiar o reino inteiro nas mãos daquele homem? Ia nada, irmãos. De um Zé Mané, de um Zé Ruela, de jeito nenhum. Não. Então você precisa estar preparado. Por exemplo, quem aqui tem um chamado de Deus na sua vida? Só 2, 3, 4, 5? Deixa eu explicar para você. Todos vocês têm um chamado de Deus na sua vida. Todos. Não existe uma pessoa que... não sei, eu não quero ser pastor. Eu não quero ministrar louvor. Não é disso que eu estou falando, não, irmãos. Às vezes o chamado que Deus tem é para agir no mercado de trabalho, de uma determinada área. Mas você tem um chamado. Todo mundo tem um chamado. Agora a pergunta que não quer calar. Você está se preparando para responder à altura desse chamado? Porque tem gente que tem um chamado para ser missionário, para ir em vários lugares do mundo para pregar o evangelho, para salvar vidas lá longe. Mas a pessoa não evangeliza no bairro. Ué? Como? E outro, você está achando que o quê? Deus vai te enviar em missão para Disney, para você evangelizar o Mickey? Não é assim não, rapaz. É de lugar não que, né, o pessoal lá de Orlando não precise de Cristo, né? Mas já tem umas big church lá, deixa eles, né? Mas tem outros lugares do mundo que precisam da mensagem do evangelho, e Deus quer enviar você. Ah, pastor, mas o meu chamado não é ser missionário. O meu chamado é no louvor. Pô, que benção, que ótimo. Você vai ser o quê? Um músico? Você vai ser um cantor? Mas pelo menos uma aulinha do instrumento que você gosta, você está fazendo? Não, eu quero ser um ator, uma atriz. Eu quero levar a mensagem do Senhor através das artes. Já vou até falar com a irmã Cláudia para ela me colocar no Berearte. Pô, que bom, pelo menos teve uma atitude, né? Vou falar com a irmã Cláudia. Mas tem gente que tem chamado e nem falou com a irmã Cláudia. Quando Deus vai te usar nas artes? Nunca. Nunca. Para você ser um profissional de qualquer área, tem que fazer uma graduação, não tem não? Estudar, ralar. Qualquer área, né? Qualquer área. Qualquer área. Se você não estiver preparado, você não vai exercer. Você não vai ter entrada no mercado de trabalho nenhuma. Nenhuma. Ainda mais hoje em dia, né? A concorrência está grande. O pessoal está querendo sempre os melhores. Sempre os mais preparados. Com certeza, se você tiver pelo menos esses 4 elementos, não é só esse não, tem mais. Mas pelo menos esses 4 elementos, eu tenho certeza que você vai aproveitar o máximo das oportunidades que Deus vai derramar sobre a sua vida. O momento da maior oportunidade, para a gente finalizar aqui, na vida de Judas, foi quando ele se deu conta da besteira que ele tinha feito. Ele traiu Jesus e teve uma hora que ele caiu a ficha.
que besteira que eu fiz. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E eu o vendi por 30 moedas de prata. Qual seria a atitude certa dele? Arrepender-se. Era o que Jesus esperava. Tanto que quando chega lá no Getsêmani, no jardim, está lá Jesus cercado pelos discípulos e vem Judas com os soldados romanos. E quando Jesus dá de frente com Judas, ele concede a última oportunidade da vida daquele homem. Ele chega diante de Judas, sabendo que era aquele que o tinha traído e entregado por uma quantia irrisória. Ele pega no cangote de Judas e diz: meu amigo, meu amigo. Já pensou nisso, irmãos? Já parou para pensar? Jesus sabia que o camarada tinha traído ele, que daqui a algumas horas ele passaria por todo aquele período de flagelos e ele seria morto na cruz. E para o homem que o traiu, Jesus veio, abriu um sorriso, abraçou e chamou de amigo. E não veio me dizer que Jesus era falso, né? Os falciane a gente tem hoje em dia, né? Jesus não. Jesus era verdadeiro. Se ele chamou o camarada de amigo, é porque realmente era isso que ardia no coração do mestre. Você me traiu, você me entregou. Você fez a pior besteira. No texto que a gente leu, a gente viu Jesus falando, era melhor que esse homem nem tivesse nascido. Mas mesmo com tudo isso, você é meu amigo, eu te amo, eu quero te salvar. Pedro fez algo parecido. Negou a Cristo. Mas Pedro, na primeira oportunidade que teve, ele se voltou para o Senhor. Ele se arrependeu. O Judas, no máximo, teve um remorso. Teve ali um pesar, uma tristeza no coração. E como ele não se arrependeu de verdade, o diabo entrou nele de novo. E Judas tirou a própria vida. Provavelmente morreu condenado. Mas alguém que no último momento da sua vida tomou uma atitude boa e aproveitou a oportunidade foi o ladrão da cruz. Lembra? Que a história diz que é um tal de Dimas. Ele viu que aquele homem que estava ali do seu lado não era qualquer um. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que os judeus estavam ali crucificando. Ele falou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo, eu te garanto, você estará comigo no paraíso. A última oportunidade da vida. Será que hoje não pode ser a última oportunidade da sua vida? Eu falei aqui no começo, eu não sei se quando eu sair daqui eu vou morrer. Talvez eu possa morrer aqui, agora, em cima desse púlpito. Não sei. Mas se essa for a última oportunidade da minha vida, eu quero aproveitar para adorar o meu Senhor. Você quer adorar o seu Senhor? Então se coloque de pé.